Meus queridos, voltamos aqui, daremos continuidade a essa parte tão interessante e fácil também do nosso edital. Vamos falar de atestado psicológico. Lembrando, não confunda jamais com declaração. Conceito e finalidade do atestado. É um documento expedido pelo psicólogo, perfeito, que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem por requerimento solicita. Então, afirma o quê? Condições psicológicas. Como que você trabalha condições psicológicas? Como que você identifica? É pela aura? Não, por uma avaliação psicológica, certo? Letra A. Os objetivos aqui do atestado que você tem que comer com farinha, tem que decorar. Justificar faltas e ou impedimentos do solicitante, ok? Justificar estar apto ou não para atividades específicas após a realização de um processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve esta resolução. Então, está apto ou não, beleza. Mas só sei se está apto, por exemplo, sei lá, num teste para uma seleção de PMs, um concurso para PM. Eu vou emitir ao final lá um atestado, dizendo, ó, o cara está apto, passou aqui no exame psicológico, tá beleza, vai adiante, vai fazer as barras lá, ok? E solicitar afastamento e ou dispensa do solicitante subsidiado na afirmação atestada do fato, de acordo com o disposto na resolução CFP número 15 de 96, ok? Mas entra a dúvida, já começamos aqui com a dúvida. Eu sou obrigado a colocar o número da CID no atestado para fins trabalhistas, ok? Para fins de concurso, nós vamos dizer que vamos seguir a resolução. Nós vamos seguir essa resolução CFP número 15 de 96. Na vida real, não é mais obrigatório isso. Não devemos expor, então, o paciente. Caso o empregador tenha essa dúvida de saber o que o paciente tem e tal, ele vai entrar em contato. Ah, mas vou dar uma olhada então na resolução número 15 de 96. Olha só, para fins de concurso nós não temos essa obrigação de dizer qual que é o diagnóstico do sujeito, qual que é a CID dele e tal, ou o motivo, tá certo? Então toma cuidado com isso. A nossa banca ela costuma ser muito atual no sentido de buscar casos recentes e tal para cobrar em concurso. Como nós vimos também na resolução recente agora da prova do TJ Bahia. Entra no meu site, dá uma olhada lá na correção completa no meu canal no YouTube, ok? Estrutura do atestado. A formulação do atestado deve restringir-se à informação solicitada pelo requerente, contendo expressamente o fato contestado. Embora seja um documento simples, deve cumprir algumas formalidades. Deve ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento carimbo, em que conste nome, sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional, nome do psicólogo, certo? E o número da inscrição. O atestado deve expor, e aqui a estrutura dele, registro do nome e sobrenome do cliente, finalidade do documento, registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem atendimento, afastamento ou falta, podendo ser registrado sobre o indicativo do Código de Classificação Internacional de Doenças em vigor, registro do local e data da expedição do atestado, registro do nome completo do psicólogo, sua inscrição no CRP ou carimbo, com as mesmas informações, assinatura do psicólogo acima de sua identificação ou do carimbo. Sempre tem carimbo antes tem a palavra ou. É de propósito, vai que esquece o carimbo, mas ele assinou lá tudo direitinho e tal. Tem valor jurídico sem um carimbo? Claro que tem. O mesmo valor jurídico do que um documento com carimbo. E a pergunta que eu tinha feito, se nós formos colocar aí, por exemplo, o sujeito não está apto por conta de um F alguma coisa, nós vamos utilizar uma classificação da CID ou do DSM-4? Resposta da CID-10, da Classificação Internacional de Doenças. Vamos utilizar a CID-10, universalmente conhecida e tal, DSM mais americanizada e mais nós como latino-americanos, nós gostamos também do DSM para concurso, pra caramba. Mas assim, é a CID que ela é mais utilizada mesmo. Os registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas pela pontuação, sem parágrafos no atestado, então, sem parágrafos, evitando com isso riscos de adulterações. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. Tem que ter um parágrafo só? Não, pois se eu necessitar, utilizarei 2, 3, 4, mas no espaço entre os parágrafos eu rasuro para que não haja nenhuma alteração. Esse é o certo. O atestado emitido com a finalidade expressa no item 2.1, a linha B, deverá guardar relatório correspondente àquela história de ser apto ou não,
ao processo de avaliação psicológica, realizado nos arquivos profissionais do psicólogo pelo prazo estipulado nessa resolução do item 5, que vai tratar lá da validade do documento. Do tempo de guarda do documento, não é da validade. Vamos falar do principal, do que mais cai, o relatório ou laudo psicológico. Conceito e finalidade do relatório / laudo psicológico. Lembrando, é a mesma coisa. O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Só tudo isso. Vou repetir aqui. Determinações históricas, sociais, políticas e culturais. Tem determinações econômicas? Não tem. Tem determinações sociais? Tem. Mas falou que tem determinações econômicas na prova. Eu marco como certo ou errado. Determinação econômica está dentro do social? Está. E indiretamente você vai marcar como errada. Porque não tem essa palavra. Lembrando, a banca vai cobrar de forma explícita o que está sendo colocado aqui. Se tiver implícito, está errado. Está errado. Não tenta deduzir não, por favor. Como todo documento no processo de avaliação psicológica... Como todo documento deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de um instrumento técnico, entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal, consubstanciado em referencial técnico filosófico e científico adotado pelo psicólogo. Beleza. A avaliação psicológica tem que ter essa fundamentação e devendo dar num laudo, relatório ou, num outro caso lá que nós vimos no atestado. A finalidade do relatório psicológico será de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico, a evolução do caso, orientação e sugestão do projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação e ou petição. Ok? Olha, esse parágrafo é um dos mais importantes de toda a resolução. 3 coisas que devem ser salientadas aqui. Primeiro, é que ele deve responder à demanda. Ok? Claro, através de uma avaliação, e essa avaliação deve ser descritiva ao máximo aqui dentro do necessário. Segundo, apesar de ser descrita, orientada para a demanda, nós só vamos redigir, só vamos colocar as informações nesse documento as necessárias, nada de exagerar. E terceiro, e talvez mais importante, eu posso encaminhar alguém a partir de um laudo, de um relatório. Veja bem, eu posso solicitar que alguém, sei lá, depois de uma avaliação psicológica, vá fazer algum tipo de tratamento. Então lá na conclusão do laudo, solicita-se que fulano de tal busque atendimento terapêutico para a sua depressão. Posso fazer isso. Eu não posso direcionar o sujeito para algum canto. Que ele continue aqui, por favor, 3 vezes por semana, porque eu tenho que pagar minhas contas. Aí é um crime terrível, ok? Tenho certeza que vocês não vão confundir. Mas eu posso solicitar aí procedimentos para o caso. Combinado? Estrutura. O relatório psicológico é uma peça de natureza de valor científicos, devendo conter narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário. Os termos técnicos devem, portanto, e por isso que eu falei que é possível utilizar termos técnicos, estar acompanhados das explicações e ou conceituação retiradas dos fundamentos teórico-filosóficos que os sustentam. Então, bota uma notinha de rodapé, explica lá o que é recalque, show de bola, segue adiante. O relatório psicológico deve conter no mínimo 5 itens. Decora os 5 itens, porque no parecer nós teremos 4. Aqui 5, lá 4. Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Tranquilo? Não é tão tranquilo. Veja bem, eu pulei aqui a parte de identificação, descrição da demanda, procedimento e vou trabalhar com vocês só a parte da análise. Para não ficar muito redundante, porque, de fato, falar que a identificação, você vai identificar o nome, sobrenome do cliente, tal, descrição da demanda, o que foi pedido, fica sacal. Bora ser mais objetivo aqui. A identificação é a identificação, ok? Descrição da demanda é o que foi solicitado, você identifica quem fez essa demanda também e deve colocar isso lá no seu laudo. Procedimento é a estratégia de avaliação, é o que vai ser utilizado. Se você for um psicólogo perito, por exemplo, é sobre isso também, aliás, é sobre isso unicamente que o assistente técnico vai
se debruçar para criticar o trabalho, ok? É essa parte descrita no procedimento. Então ele vai dizer, olha, o procedimento utilizado foi errado, foi inadequado, ou eu repeti os procedimentos e o resultado foi outro, mas esse é o fundamento, é o ponto de encontro entre o trabalho do perito e do assistente técnico. Análise, a gente vai ver daqui a pouco, e a conclusão. Análise é a parte do documento no qual o psicólogo faz uma exposição descritiva, de forma metódica, objetiva e fiel, dos laudos colhidos e das situações vividas relacionadas à demanda em sua complexidade, como apresentado nos princípios técnicos. O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento, as questões de ordem psicológica, têm determinações históricas, sociais, de novo, agora sim, econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos constitutivos do processo de subjetivação. O documento, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. É por isso que fica muito difícil dizer qual que é a validade de um documento psicológico. Olha, esse cara aqui que eu fiz a avaliação psicológica é doidinho de pedra mesmo, vale por 5 anos. Durante 5 anos eu garanto que ele vai continuar bem louquinho de pedra. Não dá. Ou, o cara é apto para utilizar armas e aí, poxa, durante 3 anos ele pode utilizar tranquilo que ele não vai matar ninguém. Vai só usar por diversão. Não dá para fazer isso. Na verdade, nessa parte da validade, nós nos assentamos em outros regramentos. Saímos da psicologia e vamos sentir um pouco mais de segurança nas resoluções da área do direito. O documento, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, etc. Nessa exposição deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustenta um instrumental técnico utilizado bem como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário. De novo, isso vai ser um princípio dos documentos, da prática ética, tudo, ok? Nada de ir para Fátima Bernardes sair contando as fofocas do que a Susana von Richthofen falou. Do que for necessário para o esclarecimento do encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. E a quinta parte, ok? A gente falou lá que eram 5, identificação, descrição do problema, procedimento, análise e conclusão. Na quinta parte, na conclusão do documento, o psicólogo vai expor o resultado e ou considerações a respeito de sua investigação, a partir das referências que subsidiaram o trabalho. As considerações geradas pelo processo de avaliação psicológica devem transmitir ao solicitante a análise da demanda em sua complexidade e do processo de avaliação psicológica como um todo. Vale ressaltar a importância de sugestões e projetos de trabalho que contemplem a complexidade das variáveis envolvidas durante todo o processo. Após a narração conclusiva, o documento é encerrado com indicação do local, data de emissão, assinatura do psicólogo e o seu número de inscrição no CRP. Não tem carimbo! Não tem carimbo aqui, não tem carimbo. Vamos falar agora, terminamos de falar do relatório, do laudo, terminamos de falar dessa parte que é fundamental para a nossa prova, vamos falar agora do parecer. Lembrando, na área jurídica, falamos que o psicólogo faz o parecer, ok? Ok. Para fins de concurso, o psicólogo emite um laudo, emite um relatório ao final da avaliação psicológica, sempre. Conceito e finalidade do parecer. Parecer é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. O parecer tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora no campo do conhecimento psicológico através de uma avaliação especializada de uma questão-problema. Mas apareceu a palavra avaliação especializada aqui, eu faço avaliação psicológica. Há uma questão-problema de cunho teórico, não uma avaliação de caso. O foco não é um caso, é uma questão-problema, visando a dirimir de dúvidas que estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta que exige de quem responde competência no assunto. Destaco aqui que o psicólogo pode receber do juiz, então, uma solicitação de parecer com 10 questões lá, perguntando se o transtorno da personalidade antissocial, de fato, é biológico. Segunda questão, se adolescentes podem ser diagnosticados com transtorno da personalidade antissocial. Terceira questão, se existe algum tratamento efetivo para isso. E o psicólogo vai pegar lá o parecer dele, vai emitir, vai dizer, claro, quem foi solicitando, tudo direitinho, e vai responder tópico por tópico. Transtorno da personalidade antissocial é biológico, tem uma fundamentação biológica. Hoje em dia, todo mundo entende lá fora que estuda isso de verdade, não só de forma romântica, mas sabe que isso é
algo incurável, é a forma como o cérebro está estruturado. 2, não dá para diagnosticar isso na adolescência, falamos apenas de transtornos de conduta na adolescência, é preciso passar, se não me engano, para os 18 anos ainda, para fecharmos o diagnóstico de transtorno da personalidade antissocial. 3, não tem tratamento, lascou, já era, não dá para mudar a estrutura do cérebro do sujeito, vai no máximo virar um deputado, sei lá, enfim, mas pelo menos alimenta a família dele e as outras gerações aí, fruto do transtorno dele. Entenderam o parecer então? É uma consulta especializada a uma questão-problema ou várias questões-problema, onde o cara vai responder ali, seja com algum tempo para isso, ou seja até durante a própria sessão do juiz. Durante o procedimento lá, ele chama o psicólogo para conversar, para ele dar o seu parecer sobre algumas questões. Não sobre o caso, mas sobre algumas questões. Qual que é a estrutura? O psicólogo parecerista deve fazer a análise do problema apresentado, destacando os aspectos relevantes e opinar a respeito, considerando os quesitos apontados e com fundamento em referencial teórico científico. Havendo quesitos, o psicólogo deve respondê-los de forma sintética e convincente, não deixando nenhum requisito sem resposta. Quando não houver dados para a resposta, Quando não houver dados para a resposta ou quando o psicólogo não puder ser categórico, deve-se utilizar a expressão sem elementos de convicção. Ok? Eu posso falar de sem elementos de convicção no laudo. Para a nossa resolução, isso não está descrito. Se eu não souber falar sem elementos conclusivos, sem elementos de convicção e tal, tranquilo. Mas isso não está descrito só para parecer. Então, caindo na prova lá, poxa, onde que eu utilizo? Onde que eu posso dizer que eu não consegui resolver o problema com a expressão sem elementos de convicção? Só no parecer, beleza? Se o quesito estiver mal formulado, pode-se afirmar prejudicado, sem elementos ou aguarda a evolução, beleza? Então, entendimento de tal questão foi prejudicado, né? Resta prejudicado em função disso, daquilo, outro. Esse é o parecer. O parecer é composto de 4 itens. O laudo, relatório, 5, parecer composto de 4 itens aí. A identificação, exposição de motivos, análise e conclusão. Identificação, bem rapidamente aqui, consiste em identificar o nome do parecerista e sua titulação, o nome do autor do solicitante e sua titulação também. Então, nós vamos identificar quem? Quem está dando parecer e quem demandou. Vai ter isso em todos os outros também. Exposição de motivos, todos os outros que eu digo, laudo relatório. Exposição de motivos destina-se à transcrição do objetivo da consulta e dos quesitos ou à apresentação das dúvidas levantadas pelo solicitante. Deve-se apresentar a questão em tese, não sendo necessário, portanto, a descrição detalhada dos procedimentos, como os dados escolhidos ou o nome dos envolvidos. Beleza? Então, tá vendo? Por isso que também é uma coisa mais teórica e foge totalmente da prática. Análise. A discussão do parecer psicológico se constitui na análise minuciosa da questão explanada e argumentada com base nos fundamentos necessários existentes, seja na ética, na técnica ou no corpo conceitual da ciência psicológica. Nesta parte, deve respeitar as normas de referências de trabalhos científicos para sua citação e informações. Então, deve fundamentar. Okay? Conclusão, na parte final, o psicólogo apresentará seu posicionamento, respondendo à questão levantada. Em seguida, informa o local, a data em que foi elaborado e assina o documento. Novamente, sem o nosso querido carimbo. Beleza? Falamos então do laudo, do relatório, do parecer, da declaração, do atestado, tranquilo. Vamos falar das 2 últimas partes, nessa partezinha final da aula, da nossa resolução número 7 de 2003. Primeiro, da validade do documento, depois da guarda. Então acompanhe aí no seu material. Validade dos conteúdos dos documentos. O prazo de validade do conteúdo dos documentos escritos decorrentes das avaliações psicológicas deverá considerar a legislação vigente nos casos já definidos. Não havendo definição legal, o psicólogo, onde for possível, indicará o prazo de validade do conteúdo emitido no documento em função das características avaliadas, das informações obtidas e dos objetivos da avaliação. Alisson, como que eu calculo a validade de um documento? Quando nós não temos um regramento legal dizendo qual que é o prazo de validade e tal, por exemplo, porte de arma que tem, a gente vai ver, eu não faço ideia de como é que a gente faz para descrever essa validade. Não faço ideia mesmo. Claro, o ideal é que nós tivéssemos essa descrição nos nossos documentos, mas você vê que na descrição do laudo, na descrição do relatório, do parecer também, do laudo, do relatório e do atestado, principalmente, nós não temos nenhuma indicação de que nós devemos colocar a validade. Vocês perceberam isso?
Quando for necessário, a gente faz. Eu tenho mestrado na parte de avaliação psicológica, eu nunca ouvi falar de de algum mecanismo, alguma heurística para nós adotarmos para prever algum tipo de continuidade daquele estado psicológico. Ao definir o prazo, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para indicação, devendo apresentá-lo sempre que solicitado. Então, botou a validade? Diz o porquê. De acordo com o regramento tal, a validade deste documento é de, tantos meses, tantas semanas. Ok? Ou, se não tiver algum regramento, diz quais os critérios utilizados. Eu desconheço a forma de fazer isso. Critério número 6. Guarda dos documentos e condições de guarda. Os documentos escritos decorrentes da avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se a responsabilidade por eles, tanto do psicólogo quanto da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica. De quem que é a responsabilidade da guarda? Do psicólogo e da instituição. O que eu tenho que guardar? Os documentos psicológicos, correto? Não só os documentos psicológicos, como também todos os documentos necessários para a elaboração do laudo, parecer, de um relatório, de um atestado, qualquer coisa. Apliquei teste psicológico, avaliei lá o pessoal, apliquei o MPI, aquele lindo teste que dá muito trabalho de resolver, ou o Rorschach, que também é um lindo teste que dá muito trabalho de corrigir. Guardo, então, o resultado eu guardo esse material, as folhas de aplicação, tudo direitinho, por 5 anos. É o mínimo aqui, é o mínimo. Alisson, pode ser menos? Não há nenhum regramento dentro da psicologia ou fora até da psicologia que obrigue, aliás, o psicólogo a guardar o material por menos de 5 anos. Então, toma um pouco de cuidado com isso. Validade, quantos anos? Não sei. Guarde documentos mínimo de 5 anos. Mínimo. A partir disso, incinera, taca fogo e tal. Se for necessário, se estiver ainda sob consulta, uma consulta judicial, você ainda é obrigado a guardar isso, um processo lá trabalhista, onde você falou que ele tinha determinados problemas, X, Y e Z. Já tem 6 anos já que isso está tramitando na justiça. Você tem que guardar. Não porque ele está dizendo aqui, mas porque você vai ser preso se você incinerar isso indevidamente. Esse prazo poderá ser ampliado nos casos previstos em lei por determinação judicial ou ainda em casos específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. Como eu falei agora, no caso de justiça do trabalho, vai guardar por mais tempo mesmo, nem que seja em casa. Acabou o serviço psicológico, tem que dar uma destinação, que é o que a gente vai ver na resolução sobre ética. Em caso de extinção do serviço psicológico, o destino dos documentos deverá seguir as orientações definidas no Código de Ética do Psicólogo, que vai ser tema da próxima aula. Nesse finzinho desse encontro aqui, eu vou falar para vocês do meu material. Se vocês já estão acompanhando a outra parte do nosso curso, já viram aqui essa tela. Para quem não viu, está começando aqui pelos aspectos gerais. Vamos recapitular bem rapidinho e a gente já termina e começa a próxima aula. Nós temos um grupo de psicologia na internet, o maior grupo do Brasil, mais de 800 pessoas, talvez já em fevereiro cheguemos a 900 e tal. Bem bacana, muita gente ativa lá, trabalhando e falando sobre concurso, é muito e-mail por dia. Caso você queira, me manda um e-mail que eu te inscrevo lá, totalmente de graça, tranquilo. Você tem a opção de receber os e-mails assim que eles são mandados, ou um e-mail por dia, ou um por semana, contendo os resumos. É muito e-mail mesmo, tem vezes que você passa aí de 30 ou 40 por dia, dependendo da vibração do grupo para um concurso ou para outro. Temos o meu site profissional, psicologia9.com.br, lá vocês encontram os cursos que eu abro aqui no nosso Aprova Concursos, cursos presenciais, dúvidas, artigos, tem muita coisa bacana lá, ok? O site está em reformulação, mas vale a pena acompanhar. Bota lá nos seus favoritos ou a página de entrada já do seu navegador. O Facebook, o Psicologia Nova, entra lá, curte, eu estou sempre colocando uma questão ou outra lá comentada, é bem bacana também, informações sobre o curso discursivas, sempre rola um material bom. Recentemente nós discutimos praticamente toda a prova do TJ Bahia, que saiu há algum tempo, também muito legal, ok? E daquela discursiva que foi horrível, né? Fugiu totalmente do que a gente esperava, mas enfim. O grupo também, concursos PSI também, de psicologia, entra lá, gente do Brasil inteiro, dos maiores do Brasil, canal no YouTube, tem lá a prova todinha, a última prova do TJ RJ corrigida e TJ Bahia também corrigida, mesma banca que a nossa. Nós vamos utilizar bastante esses conteúdos, vai servir bastante aí para o seu aprendizado. E por fim, meu Instagram, entra lá, adiciona, curte as fotos, e vamos desenvolver mais a psicologia agora no Brasil, tá certo? Meus queridos, um grande abraço
Um beijo no coração, vamos continuar estudando e vamos derrubar essa banca. A gente pode. Tchau, tchau.